também. Very nice. Vamos lá, pessoal. Então, explicação hoje de verbos e principalmente do to be, a aplicação to be. Por quê? Porque houve uma certa dúvida de como o to be deve ser utilizado, principalmente naquele exemplo que foi passado lá nos stories ontem, tá? Então, mais uma vez, para quem está aqui no Instagram, se você quer acompanhar essa aula, ela vai estar rolando no Zoom, tá? Aonde que eu entro nessa aula, teacher? Você tem que entrar no grupo Super Followers, que é um grupo do WhatsApp, e por lá você vai receber o link, e aí você vai poder acessar a aula no Zoom. Fechou? Vamos lá. Bora. Vamos lá que a gente não tem muito tempo. Deixa eu dar aqui. O pessoal está entrando. Tem mais pessoal entrando aqui. O Paulo. Show. Bem. Very good. Vamos lá. Pessoal, a primeira coisa que vocês têm que entender, vamos falar sobre verbos, tá? Então, ontem eu expliquei nos stories como funciona a questão dos verbos, tá? Como funciona a questão dos verbos no inglês. Aqui no Brasil, no português, nós temos o seguinte, ó, o verbo andar, o verbo sorrir e o verbo correr, certo? Muito bom. Quem tiver no Zoom pode fazer pergunta, tá? Sempre que tiver dúvida, pode mandar suas perguntas aí quando tiver dúvida. Abre o microfone e diz, tô com uma dúvida, me explica de novo, tá? Você que está no Instagram, quer acompanhar essa aula, entra no grupo de Super Followers, lá tem o link para essa aula no Zoom. Vamos lá. Andar, correr, sorrir. Aqui existem 3 verbos e as terminações deles são ar, ir. Esses verbos, eles estão no infinitivo. O que significa um verbo no infinitivo, teacher? Um verbo no infinitivo significa que ele não está conjugado, tá? O que significa não estar conjugado, teacher? Significa que ele não tem um tempo verbal, tá? É um pouquinho complexo isso, é um pouquinho chato, sim. Mas entenda o seguinte, sempre que a gente fala infinitivo, a palavra infinitivo vem de quê? De infinito. Infinito. Se é infinito, tem tempo? Não tem. Então, por exemplo, andar. Andar, certo? Não tem um tempo aqui, é andar, é só uma ação. Agora, quando eu digo andei, que tempo que ficou? Ficou no passado. Se eu acabar falando andarei, eu terei o futuro, certo? Então, verbos no infinitivo, eles terminam em ar, ir, ou ir, no português. Ok? Beleza, isso é super importante a gente entender. Por quê? Porque no inglês, o ar, ir é representado pelo to. Então, aqui nós teremos to walk, que significa andar, tá? Significa andar. Se você digitar apenas smile, ok? Smile significa sorriso. Smile significa sorriso. Mas, se você digitar to smile, aí você está dizendo sorrir. Certo? Então, esse to na frente do verbo, na frente da palavra aqui, vai fazer com que ele se torne o infinitivo. Ó, to run. Ok? To run significa correr. É super importante você entender isso, porque, por exemplo, quando você tem que falar assim, ó, can you, I can, I want to run. Quando você diz eu quero, I want, você tem uma pessoa e o verbo I want, eu quero. To run, correr. I want to run. Eu quero correr. Então, quando você tem o verbo e o to na frente, você tem ar, ir. Você tem o verbo no infinitivo. Fechou? Beleza. Essa é a primeira questão aqui que eu ia trazer para vocês. E agora a gente vai entrar direto na questão do to be, certo?
Para quem está aqui no Instagram e quer assistir essa aula na íntegra, de verdade, porque eu estou dando uma aula aqui, você tem que entrar no grupo dos Super Followers. Como que eu faço? Você vai nos Stories, que eu postei, lá vai ter um link do grupo do WhatsApp, você entra e você vai receber um link da aula aqui no Zoom. Essa aula está sendo dada no Zoom, fechou? Então, se você quer assistir essa aula na íntegra, você tem que entrar no Zoom, ok? Beleza. Ó, o professor já está entrando aqui, muito legal. Vamos lá. Vamos entender, depois eu vou dar uma aula também sobre auxiliares, mas não hoje. Hoje a gente vai falar especificamente do to be. Vamos entender um pouquinho mais do to be. O to be, pessoal, é o seguinte. É o verbo que mais se parece, tá? O to be é o verbo que mais se parece com os verbos no português. Por que o to be é o verbo que mais se parece, teacher? Porque quando você tem to work, ok? Ó, quando você tem aqui to work, certo? Você vai ter o seguinte. Isso aqui é em inglês. Olha, I work, you work, we work, they work. E nós temos o he works, she. Oh, caramba. Ó, she works e it works. Ok? Então, olha só o que é o inglês. O inglês é isso. Agora, quando a gente diz to work, o que eu estou dizendo quando eu digo to work? O que eu disse? Alguém pode falar aí? Pode abrir o áudio, pode falar. To work significa Trabalhar. trabalhar. Isso, é super importante vocês entenderem que to work é trabalhar. Quando a gente tem o I work, o que eu disse? Eu trabalho. Uhum. Só que olha que interessante. Vocês já viram os americanos, quando eles vêm para cá, eles falam assim, ó, eu trabalhar numa empresa. Por que eles acabam dizendo eu trabalhar numa empresa? Porque, olha que interessante, quando eles têm o to work aqui em cima, que é o trabalhar, ele pega o work e simplesmente passa para cá. É a mesma palavra. Se isso aqui é trabalhar, e aqui eu repito a palavra trabalhar, tu fala eu trabalhar, você trabalhar, nós trabalhar, they trabalhar, ele trabalhar, ela trabalhar, e isso trabalhar. Tá vendo? O americano, ele tem essa ideia da questão. O americano não, né? Quem fala inglês em si. Entenderam? Então, isso é o que acontece, por isso que eles falam eu trabalhar, você trabalhar. Ok? Muito bem. Isso é o básico de praticamente todos os verbos do inglês. Eu vou deixar aqui do ladinho. Agora eu vou abrir o nosso querido... Você sabe qual que é o animal de estimação do inglês, galera? Quem sabe qual que é o animal de estimação do inglês? Quem sabe? É esse aqui, ó. É o Toby. Ah, piadinha ruim, né, teacher? Isso. É o Toby. Ai, meu Deus. Às vezes nem eu me aguento. Tão engraçado que eu sou. Gente, o to be, ele é o verbo mais parecido com o português. Por quê? Vamos para um pouquinho de português aqui. Nós temos o verbo ser, certo? Ser, em português. Eu, o quê? Sou. Sou. Isso. Ele, o quê? É. Nossa Senhora, faz algum sentido, né? Isso? Não. Se a gente for no trabalhar, ainda vai, né? Trabalhar, daí eu trabalho, ele trabalha, né? Ou seja, tem uma lógica aí. Agora, o eu sou, gente, e depois ele é, e depois nós temos aqui, nós somos, e eles são. Olha isso, gente, não faz sentido nenhum. Agora eu vou trazer um pouquinho mais de... por que eu estou trazendo essa parte do português? Para vocês entenderem que não é o inglês que é complicado. Todo idioma tem a sua complicação e a sua parte tranquila. Mas olha só que
escrever isso aqui. Qual que é o verbo, gente? Alguém fala aí, qual que é o verbo? Verbo ir. É o verbo ir. Qual é a lógica disso? Rapaz, você está desconstruindo tudo que eu aprendi na escola. Pior que é verdade isso aí, hein? Não tem lógica nenhuma essa porra. Nenhuma. Ou seja, a gente... Se eu estou dizendo para você uma coisa, se você sabe falar português, você sabe falar inglês, tá? Não tem nem por que você achar que não. Porque, olha isso, gente, é ir. Daí, todo o resto, daí é você vai, né? E é tudo vai, é tudo com V, mas o verbo é ir. O nome disso é conjugação irregular em português, tá, gente? E no inglês, olha as conjugações. To work, I work, you work, 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 work. Tá vendo? O to be é o único verbo em inglês de conjugação irregular. É o único, pessoal. É o único. Então, nós temos que lembrar um no inglês. Um. Quem quer aprender português tem que lembrar todos. Tá? Ah, Titi, mas isso não deixa mais fácil. Não, é só para a gente ter uma comparação, para às vezes você parar de chorar. Vamos lá. To be. Pessoal, to be. I, o quê? Am. Certo? I am. You. We. E they. Vão ser o quê? Are. He. She. It. Vão ser o quê? Is. Beleza? Beleza. Esse é o to be. Gente, o que eu estou mostrando para vocês é o seguinte. Aqui assim. O que eu estou mostrando para vocês é o seguinte. O to be, ele tem 3 variações. Ok? Então, eu quero que você, quem puder abrir o microfone, fale para mim. Qual é o to be para o you? Are. Are. Qual que é o to be para o he? Is. Isso. Quais são as 3 variações do to be? Quais são as 3? Am, are, is. Am, are, is. Então, sempre que você vir o are dentro de um texto, que verbo que é? Plural. Se você vir o verbo, se você vir a palavra are dentro de um texto, que verbo que é? To be. É o to be. Se você ver a palavra is dentro de um texto, que verbo que é? To be. É o to be. Entenderam? Então, essas 3 variações representam o verbo to be. Ok? Beleza? Novamente, o to be é o único verbo que significa, e tem 3 que é diferente. Todos os outros no inglês se você escrever to walk, que é andar, vai ser walk, 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 walk. Se você escrever to study, que é estudar, vai ser study, 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 study. Se você escrever can, vai ser o quê? Can, vai ser tudo igual. O to be é o único que muda. É o único que muda. Tá? Show? Muito bem. Agora vamos para os significados. Deixa eu só dar uma olhada no grupo lá do WhatsApp para ver se alguém entrou, que daí eu mando o link de novo. Não, ninguém mais entrou. Então tá bom. Agora também, sim, agora vai pegar a aula gravada. Legal. Vamos então agora aqui para o que significa o to be, certo? Então nós temos aqui I am, you, we, are, is. O to be, ele tem 2 significados, ou seja, vamos falar da importância do to be. Por que o to be, ele é o verbo que nós estudamos, digamos, separado assim? Por que ele tem tanto destaque? Alguém consegue me dizer por quê?
Ele tem tanto destaque, pessoal, principalmente por causa do significado dele. Tá? Qual o significado do to be? Ser e estar? Ser ou estar. Ser e ou estar. Ok? Pessoal, se vocês forem aprender russo, qual é o primeiro verbo que vocês vão aprender em russo? Qual é? É o ser. Se vocês forem aprender italiano, qual é o primeiro verbo que vocês vão aprender? É o ser. Entendeu? Então, o significado do to be faz com que a gente tenha que aprender ele antes. Certo? Então, to be significa ser. E aí vem um bônus. Ele significa ser. Ele diz, eu sou o Everton. I am Everton. E aí ainda ele diz o seguinte, eu estou no Brasil. Ou seja, um verbo só, uma palavra só, diz quem você é e onde você está. Isso é ou não é importante? É super importante. Então, quando você diz I am Everton, or I am em Brasil, ok? Você vai dizer, eu sou o Everton e eu estou no Brasil. Então, a significância do to be faz com que você saiba por que você estuda ele primeiro. Porque ele é importante. Beleza? Muito bem. Você tem que sempre pensar na seguinte situação. Adiantaria eu passar o verbo cavar para vocês aqui para o primeiro? Não, não adiantaria. Por quê? Porque a importância é menor, entendeu? Vamos lá. Segunda situação. O to be é o que eu acabei de mostrar aqui para vocês. É o único verbo em inglês que tem essa variação. Ó, o to work. Work. O to be é o único que tem essa variação de am, are, is. É o único. Ou seja, isso faz com que a gente tenha que estudar ele separadinho também. Tá? Beleza. Terceira diferença. O to be, ele é autossuficiente. Como assim, teacher? Vamos lá. Agora a gente vai para a terceira parte aqui da explicação. Deixa eu deixar ele aqui. Vou fazer uma outra caixinha aqui para a gente fazer as frases. You are a teacher. Ok? Very good. O que significa isso aqui? Alguém pode me dizer o que significa essas frases aqui? Ele é um professor, ela está no Brasil. Ele está no Brasil. Ele, né? Ele. Você é um professor Beleza. ou uma professora. Você é um professor, uma professora, e ele está no Brasil. Beleza, muito bom. Vamos lá. Seguinte, pessoal, o to be, ele é especial por quê? Porque no inglês, nós temos a seguinte circunstância. Presta atenção aqui. You work here. Você trabalha aqui. Fechou? You work here. Você trabalha aqui. A verdade verdadeira é o seguinte. Quem já viu isso aqui? Como que eu faço a pergunta para essa frase aqui? Alguém sabe como eu faço a pergunta para essa frase aqui? Alguém sabe? Are you work? Tá, a gente vai entrar nessa questão daqui a pouquinho. O que significa o are? O que significa o are? O que significa are, pessoal? Hã? Seria a definição para o verbo ser. É o ser, é o é. Certo? Perfeito. Se eu botar are para fazer essa pergunta aqui, faz sentido? Não. Essa é a resposta daquele stories lá. Por quê? Por que não faz sentido?
Porque não precisa, gente. O to be, ele só aparece quando você precisa falar ser ou estar. Nessa frase, you work here, você trabalha aqui, precisa aparecer o to be, sim ou não? Não. Não, então não vai o to be. Pessoal que está no Instagram, quem quiser assistir essa aula, eu estou no Zoom com o pessoal aqui, tá? Se você quiser assistir a aula na íntegra, você entra no grupo, lá nos meus stories, tem um link chamado Super Followers. Entra, depois eu vou mandar a aula gravada lá. Você pode assistir ela gravada, mas dá para assistir ela ao vivo ainda. Fechou? Ou seja, não preciso botar o are aqui. Se eu botar o are aqui, fica você trabalha aqui. Entenderam? Entenderam por que naquela frase lá não precisava do to be? Porque o to be aparece, pessoal, só quando você precisa falar ser ou estar. Senão, não. Ô, Titi, então como que eu faço essa pergunta aqui? Aqui a gente vai usar esse cara aqui, ó. Do. Quem lembra disso aqui? Hã? Alguém lembra disso? Eu. Isso. Muito bem. Agora eu vou revelar uma parada muito maneira para vocês. Do you work here? Certo? A teacher de vocês lá sempre dizia, você coloca o do para fazer pergunta e tal. Certo? Gente, o inglês, ele funciona da seguinte forma. A estrutura do inglês funciona da seguinte forma. Você tem uma pessoa, um auxiliar, ok? E um verbo. Pessoa, auxiliar, verbo. Fechou? Quando você tem a pergunta, esse auxiliar vem para frente da pessoa. Tá vendo? Do you work here? Tá vendo de onde surgiu esse do aqui? Quem entendeu agora de onde surgiu esse do para fazer a pergunta? Ele sempre está aqui, ó. You do work here. Mas, nas formas afirmativas, ele fica oculto. Mas ele está aqui. Ok? Faz sentido? Estão acompanhando, gente? Quem está totalmente perdido, me diz. Tô perdido. Sim, entendi. Agora que você explicou, eu entendi essa questão do do. O do, ele está aqui. Mas na afirmativa, a gente não precisa dizer ele. Certo? Então, a gente precisa falar. Ok. Próximo. No negativo, pessoal, é o seguinte. Você tem a pessoa, você tem o auxiliar e o not. Do you not? Do you Certo? not Então, work ó, here? anotem isso. Eu vou anotar aqui. Do Pessoa, you not? auxiliar e verbo. Certo? Isso a estrutura para você falar alguma coisa básica no inglês, certo? Pessoa, auxiliar, verbo. Legal. Quando você faz a pergunta, o auxiliar vai para onde? Pra frente. Para frente. Ótimo. No negativo, o que acontece? Você tem pessoa, auxiliar, quem mais daí? Not. O not e o verbo. Certo? Isso é a estrutura básica para tudo no inglês. Depois que você aprende isso, eu vou fazer outra aula, tá? A respeito de auxiliares. Aqui eu só dei uma pincelada, fechou? Por que eu mostrei isso? Porque o to be, ele funciona da mesma forma. O to be, ele é especial? Sim. Por quê? Porque ele é um verbo e ele é também o seu próprio auxiliar. Só que a estrutura é qual? Pessoa, auxiliar e verbo, certo? Então, nós temos Sim. aqui pessoa, auxiliar, verbo, na mesma palavra. Você é um professor, por isso que ele é especial. O que acontece na pergunta, pessoal? O que acontece na pergunta com o auxiliar? Vai pra frente Vai da pro início. pessoa. Para frente da pessoa. Então, como que fica? Are you a teacher? Tá vendo? Are you a teacher? Are you a teacher? E como Você que é um fica o professor? negativo, pessoal? Qual que é a estrutura do negativo? Not. Tá, não só o nome. Vamos lá. Pessoa.
You, You are are not. not. Not a Exatamente. teacher. Pessoa auxiliar, not, e o resto. Pessoa auxiliar, not, verbo. Entendeu? Estão vendo? Vocês estão vendo que a semelhança, olha a semelhança disso aqui e disso aqui. Estão vendo que é a mesma estrutura? Sim, questão de posição entre pessoa e o auxiliar, né? É, pessoa auxiliar, verbo. Pessoa auxiliar, verbo. Sempre isso. Certo? Muito bem. Agora vamos para esse aqui do he. Pessoa, auxiliar, verbo. Qual que é o auxiliar e verbo dessa palavra, dessa frase aqui? Qual é o auxiliar? Qual é o auxiliar? Does. Alguém mais tem outra resposta? Não tem auxiliar. Por que que o to be é especial? Porque ele é o quê? Autossuficiente. Autossuficiente. Sendo autossuficiente, ele é o quê? Ele é o seu próprio auxiliar. Então, qual que é o auxiliar da frase? E No caso, o próprio is. é o próprio is. E qual que é o verbo? Está. No Is. caso, né? Is. É o is também. Entenderam? Pessoal, qual que é Sim, o, sim. qual que é o auxiliar dessa frase aqui? É. Are. Ar. Ar. A Ar. pronúncia é ar, tá? É Ar. igual ar de respirar. Todo mundo fala Ar. ar. Ar de respirar. Ar. Are. Ah. Ar. Ar. Não, fala em ar. Ar. O que que vocês respiram? Ah. Isso, é isso. Tá? Essa é a pronúncia. É a mesma coisa que vocês respiram. Ar. Não precisa inventar muito, não. Tá? Qual que é o verbo dessa frase? Are. Ah. Conseguiram entender isso, gente? Que o to be, ele é tanto o auxiliar quanto o verbo? Ah, não, eu fiquei pensando, eu falei, será que eu fiz alguma coisa? A mãe fez alguma coisa do Michel? Cuidem o áudio aí, fecha o áudio. Quem tá vacilando? Eu fiquei pensando, né? Mas eu gosto de Quem tá pensando alto demais? Vamos lá, isso, vamos lá. Próximo. Então, vocês entenderam que o to be é o próprio auxiliar e o próprio verbo? Isso. Ô, professor, só para mim não confundir, a questão que está escrita ali, you do work here, porque ali você só está mostrando que o do tá oculto, né? Mas aquele do não tá na frase, confere? O do tá na frase, mas ele pode ser oculto. Ah, tá, porque é só para mim não confundir, mas entendi, obrigado. Entenderam? Ok? O do tá na frase, mas ele é oculto. Mas ele pode aparecer. Tu pode falar toda vez assim, se quiser. Não é comum, mas pode. Ok? Então, vamos fazer a pergunta para esse aqui. You walk here. Aqui. He. Qual é a pergunta dessa? He is in Brazil. Como fica? Is, she's. De novo. Is he Is he em Brasil? in Brazil. Perfeito. Em Brasil. E o negativo, como que fica? How I couldn't imagine that this would evolve. Aqui. Gente, vamos lá. Ele está no Brasil. Ele não está no Brasil agora. Negativo. Kelly já mandou no chat. He is not em Brasil. Perfeito. É isso aí. He is not em Brasil. Tá? Agora, eu quero que alguém me diga. Quando que eu uso o to be em uma frase? Eu quero que isso fique muito claro, porque essa foi a dúvida que o pessoal teve lá naquele Stories. Quando é? Quando que eu uso o to be? Uma afirmação, pergunta negativa. Kelvin, Não exatamente. give us your point of view, because I want to know your opinion. Would you think? Quem está falando assim? Deixa eu achar aqui. Professor, mas no caso ali que nem a Kelly mandou ali no chat, he isn't here in Brazil, também estaria correto?
Tá, sim, é isn't ou is not. É que eu não vou fazer a parte do... Ah, tá. Tá bom, entendi. Tá, vamos lá. Eu quero que me digam quando que eu uso o to be. Na afirmativa, uma Não. Não. Vamos lá. Já falei várias vezes. Pessoal, eu uso o to be quando eu preciso falar o quê? Duas palavras, dois verbos. ser, Ser e estar. Ser e estar. estar. E você não ia tomar. Aí eles que vai conversar com você. Essa é a utilização do to be. Ser e estar. Nessa frase aqui, ó, you work here, significa o quê? Você trabalha aqui. Você trabalha aqui. Tem ser ou estar nessa frase? Sim ou não? Não. Não. Precisa do to be nessa frase? Não. Não. Tá entendendo? Vamos lá, vou fazer Certo, de novo a entendi. pergunta. Entendi. Quando que eu Boa. uso to be? Quando que eu uso to be? Só quando ser e estar. Só quando ser e estar. Entenderam? Pessoal, o to be, ele tem a sua importância, ele tem as suas características, sim. Só que se você não for falar ser ou estar, To put her ok? in the place she Beleza. Vamos lá, próximo. O que eu vou... Agora eu vou mostrar uma coisa para você. Eu vou fazer uns exercícios aqui, nós vamos fazer junto, tá? Legal. Então, esse aqui eu vou deixar de lado aqui. Alguma dúvida aqui, gente? Provavelmente vocês não sabem nem o que perguntar, mas... Não, aí, para mim ficou bem claro. Agora tá ficou mais bem claro. tranquilo? Melhor do que em curso. Claro que é melhor que um curso, pelo amor de Deus. Se eu não for melhor que um curso, abandona. Nunca tive essa visão, professor. E eu estudei muitas vezes, mas nunca tive essa visão do verbo to be. Gostei, bacana. Só isso. Vamos lá. Agora a próxima, tá? Agora eu vou fazer exercícios aqui. Vou apagar isso aqui, senão não vai dar para eu... Tudo isso aqui está gravado, eu vou mandar no grupo, tá, gente? Vou mandar no grupo que vocês estão lá. Aí vocês podem reassistir sempre que vocês quiserem. Vamos lá, eu vou digitar umas frases aqui. E eu vou digitar em português. E eu vou pedir para você se usa ou não o to be, certo? Deixa eu colocar aqui, ó. Nessa frase, eu vou usar o verbo to be, sim ou não? Sim, por causa do estar, verbo estar. Isso. Então, como que a gente falaria isso? He Is. is sick, que é doente. Muito bem. Nessa frase, tem o verbo to be, sim ou não? Não. Sim, por conta do estudamos, verbo estudar. Desculpa. Do verbo estudar. Qual o que é o estudar. significado do to be? Hã? Qual o significado do to be, gente? Vamos lá. Ser ou Ser ou estar. estar. Ser E ali ou tem estar. o verbo estudar. Ou seja, usa o to be, sim ou não? Não usa porque o estudar já tem provavelmente o verbo dele, estudem, certo? O verbo to be é só para ser, né, ou estar, mais nada, correto? Exatamente. Se não aparecer ser ou estar na frase, não vai to be. Nós estudamos inglês. Quem que falou do estudar? Bruna, foi você? Foi isso. Isso. Tu conseguiu ver agora que não precisa ou não? Sim.
Sim, agora eu vi. Isso. Então, olha só. Como que é nós? We study English. Beleza? Vamos lá, próxima frase. Essa frase tem to be? Sim ou não? For me, you were just the way you are. Não, então aí me pegou, professor. Porque o serei, para nós aqui no português, seria o futuro do verbo ser. Aí também valeria? Tá com o áudio aberto, que tá lendo em inglês. To be honest, I am being honest with Yes. you. I think I'm being É, honest eu to fiquei com- I'm being honest to you. I'm being honest to you. Newton. Não abram o áudio caso não for para falar aqui da aula. Vamos lá. Atrapalha Isso, todo mundo. professor, posso Vai de perguntar de novo. novo, professor? Vai de novo, eu não ouvi. É, você no falar. caso, eu serei. Na nossa língua portuguesa, o serei seria o futuro do verbo. Então, se aplica isso ao inglês também ou não? Porque para mim seria não sei como seria isso no verbo ser no inglês, né? Não, mas a pergunta é, vai to be nessa frase, sim ou não? Sim. Sim. Vai to be. Sim. Eu sei, Vinícius, eu sei que eu posso silenciar, só eu não consigo, como tem mais gente, eu às vezes não consigo encontrar quem que está com o microfone aberto. Então, vai to be. Eu serei. É o to be no futuro, né? Como que é o to be no futuro? I will be a teacher. Ok? Ah, sim, entendi. Ou seja, está aqui o to be. Certo? Muito bem. Vamos lá. Próximo. Essa frase, vai to be, sim ou não? Não tem. Não tem. Tá vendo? Não tem. Agora tá ficando boa. Como que é essa frase em inglês? John plays football. Ok? Very good. Vamos lá, próximo. Mais uma aqui. Para vocês identificarem se tem ou não to be. Doing exam. Newton, é você. É Newton, mas parece uma voz de Isso mulher mesmo. que tá falando. É Tá? o Newton, acho que ele deve estar ouvindo algum áudio de algum programa aí. Sim, só que mantenha o microfone fechado, porque senão atrapalha. Senão eu vou excluir da aula. Próximo. Vou colocar aqui uma outra frase aqui para ver se vocês conseguem identificar se tem to be ou não. Nessa frase, tem to be, sim ou não? Tem. Sim ou não? Sim. 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 Bem, very good. Qual que é o to be dessa frase aqui? Estão. É o estão. Perfeito. Então, vou fazer aqui em inglês. Kids are playing. Ok? Very good. Pessoal, vamos lá. Uma revisãozinha para a gente encerrar aqui. Quando que você usa o verbo to be? Quando for ser ou estar. Vamos lá, mais gente. Quem mais ia falar? Pode falar. Quem queria falar, pode falar. Todo mundo. Sempre quando tem ser ou estar. Isso, ótimo. Envolve ser ou estar. Perfeito. Quais são as 3 variações do verbo to be? Am, is e are. Am, is e are. Perfeito. O to be, ele é especial por quê? Autossuficiente. Autossuficiente, o que significa isso?
Que ele não precisa de um auxiliar diretamente. Perfeito. Muito bom. Very good. É isso aí, gente. Muito bom. Vocês pegaram as principais. Ele é auxiliar e é verbo também, né? Muito bom. Vocês pegaram as principais questões do to be. Beleza? É isso. Aprendi verbo to be em 20 minutos. Top. Façam o seguinte. Eu vou procurar agora na internet, vou mandar lá dentro do grupo um link para fazer alguns exercícios para o to be, certo? Vou mandar lá, vocês façam e treinem essa questão. Fechou? Muito bom. Quero agradecer aí, pessoal, para quem veio na aula, ok? Acho que é legal fazer esse tipo de aula. Provavelmente toda terça-feira eu vou fazer uma aula dessa, explicando questões clássicas aí do inglês, né? Acho que é válido. E qualquer coisa, vocês mandem nas caixinhas de pergunta que eu abro lá no Instagram. Fechou? Alguma outra pergunta? Senão eu vou encerrar. Fechou, professor. Muito bom. Excelente ideia aí de terça-feira, hein? Bom, então beleza. Valeu, gente. See you at the top. Bye.